Assim. Perfeito. Boa noite a todos. Essa é a nossa aula de número 2. Estamos dando continuação ao nosso conteúdo. Nossa disciplina de organização, sistemas e métodos. O meu objetivo qual é? Meu objetivo é, de uma forma sucinta, fazer uma revisão a respeito, né? Quando a gente fala do estudo da administração, sobre o estudo, né, dos primórdios de organização, sistemas e métodos, que muito tem a ver com a introdução, né, o estudo da própria administração. Na aula passada, conversamos de uma forma sucinta a respeito de algumas escolas, né, a abordagem científica de Taylor, né, clássica de Fayol. Falamos sobre a Escola das Relações Humanas, com Elton Mayo, experiência de Haldane, e daí conversamos a respeito, né, da escola comportamental. No nosso encontro de hoje, eu vou, como eu disse, é sucinto, vocês tiveram uma disciplina que tratou sobre isso. A gente vai concluir todo esse nosso assunto e a gente já vai entrar em departamentalização. A gente vai dar um enfoque muito maior para a questão dos métodos e a respeito dos sistemas. Tá? Por que eu faço questão de fazer essa revisão com vocês? Porque quando a gente fala em organização, sistemas e métodos, é importante pensar o seguinte: eu vou apresentar uma série de métodos. Os métodos servem para melhoria, né, para uma melhor racionalização do seu processo de trabalho, para que você tenha, né, maiores lucros, menores desperdícios e um resultado melhor para dentro da organização. Só que, lembra que a gente viu todo o estudo, todo o planejamento com a abordagem científica e a abordagem clássica? Sim. Agora, com as outras escolas que a gente já viu, a gente verificou que é importante, né, saber ou ter consciência que a gente está lidando com o ser humano. Então, não adianta eu apresentar uma ferramenta para vocês, ou um método para vocês, e o cara querer, né, ir ao limite ou ir ao extremo. Isso muda muito com a idade. O que eu quero dizer? Quando eu fiz a graduação em administração, assim que nem vocês estão fazendo, e eu fui tendo as disciplinas, eu fui me empolgando. Eu tive a oportunidade na empresa familiar onde eu trabalhava a poder tentar aplicar tudo que eu ia aprendendo. Então, por exemplo, como era uma empresa pequena, ela fazia parte de um grupo empresarial, mas a empresa em si era uma empresa pequena, né? A gente era eu, né, e um profissional que ele era um engenheiro químico. Então, ele trabalhava toda a questão da tinturaria, das soluções e tudo mais, né? E ele ficou super feliz que eu fui trabalhar. Por quê? Porque a sensação que se tinha era, tipo assim, que era uma empresa pequena, numa outra localidade, uma outra cidade, e comparado ao grupo empresarial, era como se ela fosse o patinho feio, né? E como eu tinha, né, de certa forma, por ter um grau de parentesco, né, como eu tinha esse contato, né, entre uma cidade e outra, lá com os dirigentes, e ele queria muito que a gente conseguisse evoluir a empresa, né? Foi bem legal. Deixa eu até comentar, então, para vocês entenderem. Eu trabalhei numa tinturaria industrial. Essa tinturaria industrial ela surgiu da seguinte forma. O grupo tinha 3 hotéis, e os hotéis... Blumenau é uma cidade que tem enchente, pega enchente. E, num primeiro momento, se pensou em fazer uma lavanderia no subsolo. Aí eles pensaram assim, poxa, mas no subsolo não vai ficar legal. Então, ela evoluiu, e também... No começo não era, no subsolo que eu estou falando era no primeiro hotel, né? Depois a empresa pensou assim, olha, é muito mais interessante, viável, né, e inteligente a gente montar uma lavanderia para os diversos hotéis. Então, por exemplo, um dos hotéis tinha 110 quartos, o outro tinha 87 e o outro também tinha 100. Então, assim, eram muitos quartos, tinha uma ocupação muito grande, Blumenau, por causa da indústria. Então, era economicamente viável e muito mais interessante você ter toda uma lavanderia para roupa de cama, para passar, né, tem aquele equipamento de calanda para você passar os lençóis e tudo mais. E eu fui trabalhar nessa empresa. Quando eu fui trabalhar, ela já não era só uma lavanderia. A lavanderia era no início da década de 80. Ela já era uma tinturaria industrial, pequenininha, mas já era, né? Fazia o processo de tinturaria, maior quantidade de peças prontas, essas calças jeans que vocês usam, na época, tudo bom? Essas calças jeans que vocês usam, né? Na época, se nós fizéssemos o que é utilizado e usado hoje em dia,
né, eu teria que indenizar todas as peças. Se eu fizesse a máquina bater tanto até estourar as peças e fazer o rasgado, eu teria que indenizar as peças. E hoje em dia, tipo, toda rasgada, claro, tem todo um processo, né? Mas assim, é bem tranquilo, mas assim, ou bem clara e tudo mais, né? É bem interessante. Então, eu tive a oportunidade, daquilo que eu ia vendo, seja na aula de administração financeira, né, melhorar os processos dentro da empresa, né, cheguei até o ponto de me empolgar pra caramba, né, de chegar até a cronometrar quanto tempo cada um dos funcionários fazia, aquilo que vocês viram com o Taylor. Aí eu consegui visualizar quanto que o funcionário fazia, o outro fazia, a gente consegue verificar, né, observar bem corretamente, bem direito, que você tem funcionários que, com o tempo que eles têm lá dentro da empresa e do procedimento, o cara é muito mais rápido. Por mais que você treine o outro, aquela experiência, né, uma outra pessoa dá né, não consegue assim o mesmo resultado. Também, eu observei o seguinte, ó, na época, né? Na época, quando você tem 20 anos, aí você tem sangue no olho, né? Você tem sangue no olho, você quer... Mas o cara tá com a adrenalina, com os hormônios a mil ali, o cara quer fazer tudo funcionar e trabalhar, né? E eu fazia de tudo, todo mundo fazia assim. Eu fazia tudo o que eu digo, né? É porque eu era para ser algo do administrativo, mas daí o funcionário, que era o motorista, tinha faltado, e a gente já tinha uma outra caminhonete com motorista, eu pegava a caminhonete, 18 anos, 19 anos, pegava a caminhonete, ia para um lado, ia para o outro, levava mercadoria, tinha que buscar produto químico em Brusque, buscava produto químico, às vezes era um lote que tinha vindo de emergência. Então, né, era bem legal, gostei bastante, uma baita experiência de vida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu cheguei a passar momentos que você quer ter o máximo da eficiência. Aí você começa a ficar com aquela... Não tive isso, não cheguei a esse extremo, tá? Mas o cara pensa. Do tipo assim, poxa, tal funcionário vai direto no banheiro. Tal funcionário não está produzindo tanto que o cara vai no banheiro. Estou comentando isso para vocês pelo seguinte, né? Não sei qual era o caso da pessoa, né? Provavelmente uma questão de saúde, ou estava talvez emagrecendo, estava cuidando da sua alimentação, mas hoje em dia, né, com mais uma graduação, o mundo mudou muito, o mundo mudou muito. Então, assim, aquela visão, eu acho que vocês não trabalham em empresas assim, mas antigamente nas empresas, cara, o supervisor praticamente, né? Ele falava, ó, produz. Chegava a ser um ponto que, com certeza, hoje em dia seria chamado assédio moral. O professor praticou assédio moral? Não pratiquei, né? Já vim de uma outra geração. Mas o pessoal mais velhão, com certeza, poderia se enquadrar, né, em situações desse tipo. E, comentando sobre isso, quero relatar para vocês o seguinte. De nada adianta eu passar sobre um método para vocês. Quero comentar alguns casos agora bem rapidinho. Não adianta eu comentar sobre os métodos para vocês e daí você pegar, ficar que nem louco e dizer assim, eu vou melhorar todo o layout da minha empresa, o arranjo físico, vou pegar e vou mensurar o tempo que cada um leva para cada trabalho e não vou deixar nem um segundo de folga. Eu vou fazer que nem a Nike, assim, vou botar em milésimos de segundo, beleza? Aí você acha que está fazendo um negócio super bacana. Vou dar um exemplo. Empresas de telemarketing, eles têm tudo cronometrado, né? Daí ficam telefonando. Na verdade, eles nem ficam telefonando, né? O computador lá gera a ligação, o cara está com aquele headset. Quando alguém fala lá do outro lado da linha, já cai a ligação para quem está no telemarketing e o cara vai atendendo. Então, o cara não tem pausa. O que muitas empresas fizeram? Às vezes o cara viu tudo sobre motivação e tudo mais, ele botou um painel, criou um painel na empresa e botou quem que eram os caras que mais vendiam, o cara que mais fechava e não sei o quê, e ficavam fazendo chacota ou caçoando da pessoa que não atingiu os resultados. Moral da história, entrou com uma reclamatória trabalhista. A empresa teve que pagar uma paulada na reclamatória trabalhista por danos morais. Então, assim, o pessoal tem que ter um equilíbrio, né? Esteja ciente, né? Tipo assim, eu vou pegar e vou botar o máximo de pressão, vou usar tudo que a gente aprendeu aqui no Aprendeu SM e vou esmirilhar para ter o máximo de resultado. O cara pode levar uma paulada nesse sentido. Aquilo que eu falei do banheiro, né? Nunca nem cheguei numa situação ali digamos assim, deixar a pessoa numa situação constrangedora, tá? Mas, por que eu estou comentando isso? Porque eu me lembro que acontecia, né, tipo de uma pessoa, né?
não cheguei a comentar, mas teve decisão, já não é recente, né, mas teve decisão no sentido seguinte: a funcionária, ela começou a ser chamada a atenção porque ela precisava ir no banheiro, e questionaram em relação a ir no banheiro, ela sentiu assim que realmente passou, e a Justiça do Trabalho disse assim, isso aqui também é um caso de dano moral. Tá? Então, assim, brincadeiras, né, que existiam um pouquinho antes da minha época, que a gente não, hoje em dia você não vê maldade, acontecia, era normal, né? As pessoas sabiam, assim, meio que fazia parte do jogo, o pessoal até tipo, meio que ria de si, né? Hoje em dia não é visto assim, hoje em dia é visto como uma baita ofensa. Quero comentar o seguinte: o engenheiro químico que trabalhava lá na empresa de titularia, tive muito contato com ele, uma pessoa super bacana, aprendi muito sobre o setor têxtil com ele. Ele comentou algumas coisas que aconteceram, né? Então, assim, antes de ele trabalhar nessa empresa, ele tinha um cargo na linha Círculo. Quando ele foi trabalhar na linha Círculo, então ele contava, assim como o contador do grupo empresarial também comentava que acontecia, era o seguinte: quando a pessoa ia no primeiro dia trabalhar, quem trabalhava no administrativo, a primeira coisa que eles faziam era o seguinte, né? Tipo, tem o telefone, aquele telefone com fio assim. Eu acho que vocês nem chegaram a ver esse telefone. Em algum museu deve ter, né? Que o cara tinha um fiozinho assim. Ele tem um lado que você consegue falar que é o microfone e o outro para ouvir, beleza? Tipo orelhão, assim. E todo mundo trabalhando no administrativo, né? Então, você não tinha os computadores ultramodernos com uma quantidade menor de funcionários, então você tinha muitos funcionários, várias máquinas de escrever para bater, né? Digitar não, né? Bater um cheque ou emitir um cheque, o outro que estava emitindo uma duplicata, então era todo mundo no administrativo. Aquele funcionário que recém entrava, o que eles faziam? Estava cada um na sua mesa, ligava para a mesa do funcionário novo, e o colega que estava do lado, já meio que era tudo armado, né? O colega que estava do lado já pegava o telefone e passava para o funcionário novo. O funcionário novo atendia e ficava assim, alô, 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 só que eles colocavam ao contrário. Aí o cara ficava com a cara meio sem jeito, daqui a pouco a turma toda ria, né? Outra coisa que era muito comum para identificar o funcionário novo era pedir para o funcionário novo lavar carbono, né? Tinha o papel verso carbonado, falava assim, olha, o carbono não está mais tão bom, por favor, vai lá lavar, depois aqui a gente faz tipo um varalzinho e tu estende. Todo mundo sabia quem que era o funcionário novo na empresa, porque do lado da mesinha dele tinha carboninho pendurado, né? Tá? Não façam isso hoje em dia, isso gera dano moral, tá? E a maior que eu tenho para contar, vai ter uma outra maior, mas a que aconteceu na empresa foi a seguinte: teve um funcionário novo, ele foi trabalhar na linha Círculo, e daí eles pediram para ele ir lá contactar a dona Eta, falar com a dona Eta sobre algum assunto e tudo mais. Eles falaram, você vai em tal direção e vai falar com a dona Eta. O funcionário novo, imagina, você é funcionário novo, né? Uma pessoa que está acima de você pede alguma coisa, mesmo que o cara saiba que alguma coisa não está bem certa, ele vai fazer. Ele não vai questionar. Imagina, está no primeiro dia, o cara vai questionar. Moral da história. Esse rapaz, ele andou a linha Círculo inteira atrás da dona Eta, certo? E ninguém falou nada. Chegou um momento que ele se cansou. Né? Pô, sacanagem que fizeram comigo, coisa e tal. Aí veio um senhor velhinho e perguntou para ele assim, porque daí ele descobriu que a dona Eta, na verdade, não era uma pessoa, que a dona Eta era estação de tratamento, não dos efluentes, mas sim dos afluentes. Estação de tratamento dos afluentes, que era água que ia vir porque ia ser utilizada para dentro da empresa. Quando ele descobriu isso, ele ficou muito chateado. Aí ele estava saindo, estava voltando ali para o local do trabalho, já tinha rodado a empresa inteira, passado um bom tempo. Aí veio um senhor velhinho, se aproximou dele e falou assim, meu filho, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu estou passeando. Estou passeando. Ele não sabia, esse caso ficou famoso, ele não sabia. Era o senhor Leopoldo Schmaltz, dono da linha Círculo. Ele falou para o dono da linha Círculo que ele estava passeando. O senhor Leopoldo Schmaltz não entendeu nada e falou assim, meu filho,
Passe no RH, então. Ele trabalhou só um único dia. Né? O cara estava passeando, contratou a pessoa que está passeando. Né? Então, assim, fiz as considerações iniciais para que a gente tenha noção, assim, ó, nós estamos lidando com o ser humano. Todo ser humano, né, ele vai ter aversão à mudança. Né? Você trabalha, você trabalha num determinado sistema. Alguns trabalham com SAP, né, na empresa. O cara já conhece o sistema de frente para trás, de trás para frente, consegue emitir. Cara, faz o demônio lá, os relatórios, tudo mais. Aí a empresa diz assim: vamos mudar o sistema. Meu Deus, quem é que vai querer, em sã consciência, com um monte de coisas que tem para fazer, mudar todo o sistema, ter que aprender tudo novo? Ninguém vai. Então, toda esperança, né, qualquer tipo de modificação, é importante que você tenha os funcionários para perto de você. Tudo que nós vimos aqui a respeito das primeiras escolas tem a ver com o seguinte, né? Nós vimos, é importante todo um planejamento, direção, controle, perfeito. Né? Mas lembrando que a gente está lidando com seres humanos, a escola comportamental justamente comentou, né, permitiu para nós identificar que a motivação de cada funcionário ela ocorre de forma individual e que é muito mais interessante, que você vai ter um resultado muito maior para motivar os funcionários na medida em que você, né, estabelecer premiações individuais. Então, você vai ter a grande meta, né, e as metas individuais, e com isso você vai ter mais êxito. Beleza? Então, o que a gente tem para finalizar? A gente terminou, acho que, com a pirâmide da hierarquia das necessidades, a gente fez algumas questões, né? Então, a escola comportamental, acho que a gente concluiu ela como um todo. A gente chegou a fazer isso aqui, né? E daí a gente vai para a próxima escola. Aí nós temos a escola, né, estruturalista, né, de Max Weber, vai falar muito a ideia, né, de uma escola burocrática, e daí ela trata assim, ó, a ideia do interorganizacional. A organização é composta por estruturas menores. E daí ele traz a figura do homem organizacional, segundo essa escola. E ela explica, a escola estruturalista, como é que é tratado o conflito com base nas outras escolas e como é que deve ser solucionado um conflito. Então, o que ela diz? Ela diz assim, olha, né, na escola clássica, identidade de interesses. É como se todo mundo pensasse da mesma forma. Né? Na verdade é assim, nem a gente viu. Taylor e Fayol falaram assim, vai ter quem planeja e vai ter quem executa. Não existe conflito. Um planeja, o outro executa, está resolvido. Né? Ou seja, desconhece o conflito, desconhece e ignora o conflito. Na escola das relações na escola das relações humanas, tudo que a gente viu na aula passada, ela fala o seguinte, que essa harmonia, né, a solução do conflito deve vir por meio da compreensão. Então, eles devem se entender, serem amigos e tudo mais, né? Que também não é correto, não é nem correto a clássica, nem das relações humanas. Pela comportamental, né, o conflito vai se resolver por integração das necessidades. Então, você vai verificar necessidades, integração, vai resolver tudo. Agora, para essa escola, que é a que a gente está vendo, estruturalista, ela vai dizer assim, ó, é um processo social inerente às relações da produção. Ela vai trazer, vou explicar mais adiante, tá? Ela vai trazer alguns pontos, como, por exemplo, racionalidade, precisão, rapidez, uniformidade, continuidade, constância, subordinação e confiabilidade. A ideia é a seguinte, senhores. Quando a gente falou aqui sobre o homem organizacional, ele está querendo dizer o seguinte. A ideia não é eu resolver em relação a eles se entenderem ou se compreenderem. É você ter o seguinte, você está na função de professor. Então, dentro da organização. Então, você exerce aquele papel. Se você tem alguém, por exemplo, o Fábio. Pô, o Fábio é super bacana, o Fábio é nosso gerente. Ok?
Amanhã, o Fábio, ele deixa de ser gerente, ele se torna o diretor. E a Candice vem no lugar dele como gerente. A quem que eu devo ser subordinado? A quem que eu devo atender? A quem estiver exercendo o cargo. Então, se a gente for observar, é muito que a gente vê na administração pública. Está bem organizado, bem estruturado, como é que funciona toda a relação, né, a hierarquia, e essa hierarquia, ela não se deve à pessoa. Então, eu não tenho uma relação para com o Fábio pessoal. É tudo de uma forma muito mais, né, organizacional. Vocês tiveram aula de introdução ao direito, muitos com certeza devem ter visto, ou tem alguns até que estudam para concurso público, e daí se fala muito a respeito da administração pública, né, que deve haver, né, tem que ser respeitado alguns princípios. Dentre os princípios, aí o pessoal fala, né, tem vários, mas esses princípios eles falam assim, na Constituição Federal tem lá os princípios que é o LIMP, legalidade, impessoalidade. Então, assim, na hora que você vai promover alguém, a atuar no cargo de gerente, de diretor, deve ser agido de forma impessoal. Ou seja, o processo de seleção vai realmente valorizar quem tem aptidões, quem tem os requisitos necessários para exercer aquele cargo. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, né, publicidade e... Meu Deus do céu, que vergonha, né? Eficiência. Ainda bem que eu não sou servidor público. O cara dizer assim, professor, eu sei, é o tal da eficiência, o senhor, né? Enfim, né? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, beleza? São os princípios que estão lá na Constituição Federal, né? De direito administrativo. A mesma lógica, ela vai servir pelo que a gente está vendo aqui. Ou seja, para essa escola, você vai trabalhar justamente de tal forma a organizar um sistema, um modelo burocrático, onde a pessoa não atende aos comandos, às ordens, às solicitações por causa da pessoa, mas sim por causa de todo um sistema, de toda uma estrutura burocrática, né? O que também é bem interessante, né? Quando, por exemplo, você tem uma situação onde você precisa, né, que o funcionário tenha algum determinado comportamento, aí não gera um conflito entre o supervisor e o funcionário, ou o gerente e o funcionário. Ele vai dizer assim, olha, eu entendo a sua situação, mas as regras da empresa, as normas da empresa, elas não permitem, né, não permitem que a gente faça de uma outra forma. Essa é como deve funcionar, beleza? Então, assim, por que surgiu esse modelo? Em face das fragilidades na abordagem dos problemas organizacionais da teoria clássica e da teoria das relações humanas. Max Weber, né, que é um dos principais nomes dessa escola, ele é sociólogo e precursor desse modelo, que pregava a explicação dos fatos administrativos, derrubando padrões estabelecidos como dogmas de conduta para o administrador. Características: hierarquia de autoridade, sistemas de regras, regulamentos, impessoalidade nos relacionamentos entre as pessoas, ou seja, a ideia do homem organizacional, né? Então você está lá naquela situação, você está exercendo sua função, você tem que atuar como gerente, né? É o seu papel é de gerente, papel de diretor, entre as pessoas, e seleção e promoção baseadas na competência técnica, né? Justamente da impessoalidade. Homem organizacional isolado, que reage como ocupante de cargo ou de posição hierárquica. Autoridade. Autoridade significa a prioridade de um comando ou uma ordem específica seja obedecida. Representa o poder oficializado. Autoridade representa poder. Aí os tipos de autoridade, né? Ele vai trazer o tipo de autoridade que se deseja e se almeja e os que a gente vê em outras escolas, né? Então, assim, autoridade tradicional. Autoridade tradicional ocorre nos casos onde os subordinados aceitam as ordens de superiores como justificadas,
porque essa sempre foi a maneira pela qual as coisas foram feitas. Acontece bastante, né? Acontece bastante. Você chega lá na empresa e ele fala assim, vamos fazer não sei o que, o cara fala, não mexe nisso aqui, não mexe nisso aqui. Não, mas por quê? Não, isso aqui a gente faz desse jeito, a gente sempre fez desse jeito. Agora pense o seguinte, se você vai trabalhar numa empresa, né, onde as pessoas fazem de uma determinada forma, sem nem saber por quê, como é que você vai fazer processos de melhoria? Tá? Então, da mesma forma que a questão da autoridade tradicional, né, as pessoas respeitam uma pessoa porque lá sempre foi assim, né, do tipo, você tem uma ideia de estrutura e tudo mais, aí todo mundo fala assim, não, mas fulano de tal, quando ele diz é que todo mundo tem que obedecer. Não, mas por quê? Não, isso aqui sempre foi assim, não sei. Outra, carismático. Significa quando os subordinados aceitam as ordens dos superiores como justificadas, por causa da influência da personalidade e liderança. Também não é racional, tá? E também não é o que essa escola almeja, né? Então, por exemplo, imagine, a gente falou que é muito para órgão público, imagina que você vai lá no órgão público e daí você precisa fazer lá pedir um alvará de funcionamento para o seu negócio. Aí você chega num servidor, aí o servidor fala assim, olha, eu tenho que falar com fulano de tal, né? Só que daí existe um conflito entre eles não se dão bem, ou na verdade a estrutura não funciona. Quem exerce a autoridade é uma outra pessoa. Isso não interessa, nada daqueles conflitos que a gente viu lá nas... Quer dizer, não também nada, mas tipo assim, existem, né? Existem. Né? A questão da autoridade carismática, ela existe, ok? Só que, para a administração pública, não é esse o foco. O foco não é assim, João gosta de Maria, João e Maria se entendem, né? Imagina você chegar numa repartição pública e os caras dizem assim, não, nada aqui funciona porque a gente não se entende. O cara fala assim, não, peraí, cara, eu pago meus tributos, eu chego aqui, isso aqui é para funcionar que nem um reloginho, né? Então, assim, o que é que essa escola almeja, né? Aqui a gente tem, né, a questão da autoridade, uma autoridade que ela é legal, racional, a obediência, a legal, racional, burocrática. A obediência não é devida a alguma pessoa em si, ou porque ele é bonzinho, ou porque lá sempre foi assim, né? Mas ao conjunto de regras previamente definidos. Então, muito que a gente vê em organização, sistemas e métodos também tem relação com essa escola. Então, você, né, desenvolve todo o regulamento, as normas para dentro da sua empresa, o que é muito bom, muito interessante, né? Porque vai chegar num patamar, por exemplo, assim, eu quero que isso aqui funcione de tal forma. Aí o funcionário fala assim, eu fiz diferente. Aí você fala assim, cara, você viu que você fez diferente? A gente mandou a mercadoria, que nem eu brinquei ali para vocês. Por exemplo, digamos que lá na tintura industrial tem que fazer um determinado tingimento de uma cor. Aí a equipe lá de funcionários decide fazer uma cor diferente, porque eles acham que é muito mais bonito. Aquela que o cliente pediu era feia pra caramba, não ia vender nada. A cor que eles fizeram ficou muito mais bonita, eles acharam que ia ficar mais bonito, certo? Aí a pessoa lá da expedição ainda deu um confere tudo e mandou a mercadoria. Chegou a mercadoria para o cliente disse assim, cara, peraí, esse pedido aqui é para uma exportação, eu já tenho aqui o padrão de cor. Ou seja, eu já nem vou botar no container e mandar embora, porque se chegar lá, o cara vai dizer para mim assim, eu não pedi essa cor, não me interessa essa cor, pode mandar essa mercadoria, todo esse container todo embora, porque não foi isso que eu pedi. Imagina o prejuízo, né? Então, assim, se eu tenho tudo bem documentado, bem certinho, com certeza eu consigo aplicar uma punição. Não é para você ser o demônio, o capeta da punição, né? Só que assim, não adianta você ter um funcionário que ele quer ter uma ideia própria e vai botar a sua empresa no buraco. Ao longo da vida, né, posso dizer para vocês assim, que existe sim, né, casos de ingenuidade, e acontece, pessoas às vezes cometem uma falha por ingenuidade, mas também existe algo que é uma pena, mas acontece, tá?
muitos funcionários, quando eles querem serem despedidos, né, o cara quer ir embora, né, popularmente o cara quer ir embora, ao invés de ele dizer assim, chefe, eu não quero mais trabalhar, né, eu quero sair fora, estou pedindo a minha demissão, poderia fazer isso. O que acontecia? Ele entrava em contato com o empregador e dizia assim, vamos fazer um acordo? Aí o senhor me manda embora e depois eu devolvo lá a multa do FGTS, né? Tem uma série de diferenças. Vocês estão fazendo essa disciplina agora, né? Vocês estão fazendo essa disciplina agora, então vocês vão ver... eu não conseguia autorizar alguém entrar aqui. Vocês vão ver a diferença entre a pessoa que pede a demissão e a pessoa que é mandada embora. Então, quem pede a demissão tem uma série de direitos que ela não tem, né? Tipo assim, aviso prévio, né? E assim vai. Não saca o FGTS, não tem a multa do FGTS, né? E se não cumprir, vai ter que pagar o aviso. Então, o que acontecia? A pessoa pedia para fazer acordo. Já vi para ver, vi para ver, né? Funcionário, na época tinha que ser feita a demissão no sindicato, o funcionário fazia a demissão no sindicato, cara, o cara fugia, né? Não fugia, o dinheiro era dele. Só que ele combinou com o empregador. Não, o senhor o senhor me despede porque eu preciso receber o seguro-desemprego, eu preciso do FGTS para fazer uma outra coisinha lá, né? Enfim, o empregador pagava a multa e a multa, como tinha que ir no sindicato levar em dinheiro, o cara recebia, contava o dinheiro e assinou. De quem que é o dinheiro? É do empregado. Nenhum dos dois poderia ter feito, tá? É uma fraude. Nenhum dos dois. Porque está fraudando ali, existe uma fraude. O cara vai receber seguro-desemprego, não estão falando a verdade, tá? O empregador não tem como cobrar e o empregado também está errado, tá? Os dois estão errados. Mas acontecia. Então, acontecia os casos onde a pessoa devolvia a multa e casos onde a pessoa ia embora e acabou, vai cobrar como do cara, né? Ou vai agarrar a pessoa à força. Com isso, foi mudada a legislação. A legislação possibilita que exista o tal do acordo, onde a pessoa saca 80% do FGTS e o empregador paga 20% da multa, tá? E existe esse acordo. Estamos em 2021. Essa reforma trabalhista já faz alguns anos. Mas sempre quando vem um cliente no escritório e a pessoa fala assim, eu fiz um acordo, eu pergunto, como é que foi esse acordo? Cara, o acordo é aquele anterior que eu falei para vocês, tá? O acordo é aquele anterior. Alguns casos, o próprio empregador pergunta para o funcionário se o funcionário não quer fazer um acordo. O contrário, existe o contrário, tá? Então, assim, o que eu tive já no escritório? A pessoa falou assim, o cara ia mandar embora, e daí eu também ia poder ganhar um segurozinho de desemprego e coisa e tal, eu também estava com umas coisinhas em mente, eu fui lá e devolvi o dinheiro pro cara. Eu falei, tá, mas tipo, né? Aí ela falou, mas eu tenho tudo gravado. Eu disse, já interessou, né? Comentei isso porque a gente estava lá num outro ponto na história. O outro ponto na história é o seguinte, o funcionário começa a aprontar, que é o que é chamado de sabotagem dentro da empresa. O cara faz as coisas erradas, né? A gente tem o nosso colega que trabalha lá na Apple, né? Então, assim, é como se tivesse alguém que trabalhasse lá para ele lá na Apple, lá no atendimento, o cara começa a atender de forma ríspida ao cliente, ser grosseiro e tudo mais, aí a loja vai dizer assim, cara, é melhor mandar esse cara embora do que esse cara ficar mandando os meus clientes embora. Só que muitos empregados não sabem, são leigos, o cara não está fazendo faculdade de administração que tem as aulas de legislação trabalhista, e ele não sabe que ele pode ser despedido por justa causa. E as empresas que elas se resguardam um pouco mais, elas cuidam para justamente poder dar a justa causa. Eu tenho um conhecido meu, que vamos ver o que vai ser as cenas dos próximos capítulos, que passado um tempo o cara tem um salário muito bom, na empresa, e a empresa começou a fazer alguns ajustes na empresa. E ele nunca teve problema nenhum, mas passado um tempo ele começou a receber uma advertência atrás da outra. Tá? A empresa se estruturou, ela falou assim, tal dia não aconteceu tal coisa, advertência. Tal dia não sei o quê, advertência. É claro que também não foi tanto assim seguido, mas assim,
de alguns anos para cá, ele começou a ter situações onde vai demonstrar que, passado um momento, ou dependendo da gravidade da próxima falta que ele fizer, vai justificar a suspensão, porque ele já teve uma advertência verbal, já teve advertência por escrito, que vai justificar a demissão por justa causa, sem uma série de direitos. Só que isso você só vai conseguir à medida que dentro da sua empresa você tem bem claro quais são as regras, né? Então, assim, a pessoa, por exemplo, eu na qualidade de professor, o professor, por isso que eu tenho o manual do professor, ele deixa bem claro, o professor é responsável pela elaboração das provas, o professor é responsável pela correção, né? O professor deve estar em tal horário, e a mesma coisa acontece nas empresas que você trabalha. Se você não tiver por escrito, fica muito mais fácil para o advogado do empregado contestar, chamar, né, de reverter a justa causa, e daí ganha, tá? Ou seja, você despede por justa causa, ele entra com a ação e ele reverte, ele vai receber tudo na justiça, beleza? Vamos adiante. Limitações desse modelo. Weber desprezou a organização informal no tipo ideal de burocracia, porque o enfoque dele era, né, uma autoridade legal, baseada em normas e tudo mais, e o enfoque não era ali a questão, né, de uma autoridade carismática ou o relacionamento deles entre eles. O conflito interno na organização é considerado indesejável. E o modelo burocrático é o terceiro pilar da teoria tradicional. Abordagem neoclássica ou teoria neoclássica. ênfase nos princípios da administração. Os princípios, né, planejar, organizar, dirigir e controlar, são os guias para a ação nos diversos contextos organizacionais, agindo de forma cíclica, né? Planeja, organiza, dirige e controla. Aí, o foco na eficiência e na eficácia simultaneamente. Eu acredito que vocês já tiveram algum outro professor que falou a respeito da eficiência e eficácia, né? Eficiência está baseada na questão dos meios empregados, então buscar o melhor resultado com os meios, e a eficácia é justamente em atingir o objetivo previamente estabelecido, né? Princípios básicos fundamentais da organização formal: divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude administrativa. Aí, como consequência da divisão do trabalho, vai surgir a especialização, a hierarquia, e junto com as funções vão surgir as respectivas responsabilidades, né? Delegação e amplitude administrativa, e ainda na amplitude administrativa, discute-se a centralização e descentralização. Aqui, a lógica é entender o seguinte: até quantos funcionários, né, ou quantos gerentes ou quantos supervisores eu preciso ter para um determinado número de funcionários? Se a empresa tem unidades em diversas localidades, será que um único gerente, um gerente regional, consegue atender toda a demanda? Ou a gente deveria ter profissionais específicos para atendê-los, né? Então, por exemplo, eu poderia ter um gerente, digamos, um gerente geral, um gerente só para cuidar de toda a parte de recursos humanos, né? Agora, será que o marketing, ou um profissional, um gerente de marketing, eu deveria ter um para cada localidade? Então, toda essa análise aqui, ela começa a surgir a respeito da especialização, né? Divisão do trabalho, e até para entender, né? Eu não sei se vocês conseguem, quem está me olhando, se consegue ver se eu escrever aqui. Deixa eu ver como é que está a tela aqui. Dá para ver. Aqui a gente tem aquela questão da pirâmide com os vários níveis, certo? Antes do processo de desenvolvimento tecnológico, você tinha que ter uma quantidade bem grande de níveis, por quê? Para que essa comunicação fluísse, né? Seja lá do topo da organização, né? Tipo top-down ou bottom-up, de baixo para tanto de top-down, de cima para baixo, como de baixo para cima. Então você tinha, né, vários funcionários, você tinha supervisor, gerente, um gerente regional, diretor ou superintendente, até chegar lá na alta administração. Com todo o desenvolvimento tecnológico, possibilidade de todo mundo entrar numa intranet, ter acesso à informação, você conseguir disparar e-mails,
Cara, até você ter o grupo do WhatsApp dos funcionários, você consegue, com uma quantidade menor de níveis hierárquicos, né, fazer com que essa comunicação funcione muito bem, né? Então, isso é algo que vai mudando conforme o desenvolvimento tecnológico. Só um minutinho, quero apagar essa aqui. Há muito tempo atrás, depois eu comecei a acrescentar mais algumas informações ali a respeito da nossa disciplina. Mas há muito tempo atrás eu trazia, até se eu estivesse no presencial, até dava para poder brincar e fazer em 5 minutinhos, a gente trazer uns casos e distribuir. Tinha alguns casos que justamente eles falavam sobre o seguinte: situações onde a pessoa lia e ele pedia para você analisar um estudo de caso. E nesse estudo de caso tinha situações onde a estrutura estava legal e tinha outros casos que você tinha uma dificuldade de comunicação, né? Tipo assim, você precisava passar os comandos, precisava ser feita uma alteração em relação ao processo fabril e essa comunicação não chegava. Ou quando um funcionário precisava solicitar alguma alteração ou modificação, era tão difícil ele chegar na pessoa responsável, tamanho, quantidade de níveis, que não dava certo. Então, em alguns casos, você diminui a quantidade de níveis hierárquicos, e em outro, é necessário você aumentar. Por quê? Porque aquelas pessoas que lá estão, elas não conseguem, né? O gerente que está, ele tem tanta informação que ele precisaria ter uma pessoa fazendo uma ponte entre ele, tá? Beleza? Deixa eu botar aqui para ampliar aqui a... Essa é a vantagem que a gente estava conversando do presencial, que dava para jogar tipo uns 10 casos aqui, em 10 casos vocês liam e daí ficava interessante. Se for para me falar os 10 casos, fica tipo... Né, Aqui a questão da amplitude administrativa, né? Então, eu tenho situações de amplitude de controle menor e de controle maior. O que acontece? Cada tipo de empresa ou cada negócio, ele vai ser estruturado de uma forma distinta, né? Então, quando eu tenho, pegar do lado direito do quadro, né? Primeiro, quando eu tenho um trabalho que ele é rotineiro, previsível, não tem alteração nenhuma, não é um, né? Tipo uma... Digamos que o cara há 50 anos fabrica porcas e parafusos. É a mesma porca, mesmo parafuso há trocentos anos, e a gente está fazendo uma análise lá da linha de produção dele. As tarefas são similares, né? Existe concentração física das pessoas, pessoal treinado e preparado, regras e procedimentos, né? Poucas atividades administrativas, preferências impessoais e custo administrativo menor. Agora, existem situações onde é justamente o oposto, né? Num caso oposto, por exemplo, onde o trabalho se exige um trabalho muito mais criativo e inovador. Nesses casos, a amplitude de controle deve ser menor, né? Ou onde existem tarefas diversificadas, dispersão física das pessoas, estão muito distantes uma da outra, né, para controlar. Necessidade de orientação, ausência de regras e procedimentos, poucos sistemas de suporte, muitas atividades não administrativas, preferências pessoais e custo administrativo maior. Senhores, eu preciso comentar algumas coisas com vocês. A gente vai aprendendo, e por isso que depois eu complemento com algumas informações a mais, porque assim, ó, eu não sei se vocês, na turma de vocês, tem alguém que trabalha, por exemplo, na Vompar. Vompar que faz distribuição de bebidas, né? Quando a gente está conversando e a gente vai trazendo o que os autores trazem, que faz parte, né, junto do Ministério da Educação, o Ministério da Educação diz assim, olha, você vai lecionar de organização, sistemas e métodos, isso tudo tem que ser embasado nos livros e tudo mais. Aí os livros, até que o cara escreve o livro, ele traz casos que já eram anteriores, só que o mundo, né, com o YouTube, com redes sociais, ele é muito mais rápido. Então, assim, ó, atualmente, alguém que trabalha na distribuidora Vompar, com as motos, que vai fazer as visitas, né? Seja para dono de lanchonete, né? Sanduicheria, enfim, para vender os produtos, ele dirige a motocicleta dele. Alguém conhece alguém que trabalha na Vompar? Não. Do online, quer dizer. Então, o que eu posso dizer para vocês assim, ó. Eu tive uma pessoa conhecida que ele trabalhava na Vompar.
A Vonpar tem um equipamento que... Vamos pegar no inicial aqui, né? No primeiro momento, o que acontece? É necessário que ele faça tantas visitas. Quando ele chegava na visita, ele tipo bipava o QR Code do local. Então ele dava um bip, pronto, chegou lá na lanchonete que ele tem que chegar. Ele ia na outra, fazia o bip e daí liberava para ele fazer o pedido, ok? Só que daí o pessoal deu uma, né, teve um ou outro, né, que deu uma de malandro e coisa e tal. Ao invés de ele deixar o QR Code com o dono da lanchonete, o cara tinha na agenda. Então, como o cara já podia fazer muitos pedidos, o cara pegava a agenda, clique e tal, QR Code, podia gerar o pedido e dar-lhe adiante. Só que é importante essa ida dele no local, por quê? Porque tem que ver o display, tem que ver se está tudo certo, se está faltando produto, como é que está a questão da... Então, assim, existe, né, o interesse da empresa, por isso que ele vai até lá. O que a empresa fez? Ela colocou que deve ser fixado, questão das regras, das normas, viram? Tinha que ser fixado no local, e além disso, hoje em dia, o equipamento é tudo com GPS. Então, consegue monitorar toda a ida dele, e além disso, consegue monitorar como o motociclista, o funcionário, dirige a moto. Inclusive, aplicando penalidade se o cara acelera ou freia muito bruscamente. Por quê? Porque, na verdade, o cara é um cara propaganda da Vonpar, né? Tá lá escrito Vonpar, imagine o cara lá no corredor de moto, acelerando, né? Eu tenho a dizer quebrando, claro que jamais aconteceria, mas assim, ó, prejudica a imagem da empresa, né? É a mesma situação de funcionário que está lá com o emblema da empresa, né? E o cara está dirigindo que nem o louco, está ofendendo. A primeira coisa que o cara faz é assim, associar que aquele motociclista é a imagem da empresa e que a imagem da empresa é igual ao cara está dirigindo. Então, muito do que a gente vê aqui sobre assim, poxa, daí você não tem, você tem que mudar a questão do controle, isso acaba caindo por terra, né? Acaba caindo por terra por quê? Porque a tecnologia permite que você controle o funcionário sem que seja uma outra pessoa controlando. O próprio sistema vai acusar e vai gerar ali as divergências, né? Ou alguns pontos de análise. Ao invés de você ter uma quantidade grande de funcionários para analisar, você pode ter uma única pessoa que vai só verificar se está certo ou não está certo, se vai justificar ou não. Vou dar um exemplo bem simples, uma coisa bem boba, tá? Tem aqui meu celular. O ponto na instituição, eu bato, né? Eu faço o registro do meu ponto pelo celular. Beleza? De quem que é a responsabilidade? Do professor. Se o professor não bate o ponto, de quem que é a responsabilidade? Dele. O que vai acontecer? Não vai receber as horas que ele trabalhou. Né? Não precisa alguém ficar controlando lá meu ponto. Está ali meu ponto e o ponto diz onde que eu estou na hora que eu registro. Então, por exemplo, assim, para mim registrar, eu tenho que estar aqui na instituição. Né? A não ser que a instituição liberasse, daí eu bato em outro local, ele vai dizer, ó, o professor Rafael bateu na casa dele. O profissional não precisa ficar olhando os 200 professores. O sistema vai acusar, ó, isso aqui está dando erro, o cara está batendo de casa, ou o professor está chegando atrasado. Aí uma única pessoa pode controlar 200 funcionários. Não precisa ficar um monte de funcionário lá olhando a folhinha, né, o cartão ponto de cada um, registrando para emitir a folha de salário, por exemplo. Beleza? Vamos adiante. Decorrências da teoria neoclássica. Com a divisão do trabalho, né, que é uma realidade sem volta, para dar suporte ao novo formato, vai surgir, né? Vai surgir, dentre outras coisas, né? Toda a departamentalização. A departamentalização é o nosso próximo assunto, tá? A gente já vai começar sobre a departamentalização. Quando a gente conversa sobre departamentalização, alguns estão dizendo assim, ah, professor, o que eu estou visualizando aqui é um organograma. Beleza, ele é um organograma. Então, o que a gente vai acontecer? A gente vai falar sobre a departamentalização e a gente vai ver sobre os diversos tipos de organograma, sendo que alguns tipos realmente são bem diferentes. Qual que é a vantagem de um ou de outro, tá? Vou só concluir a linha de raciocínio e depois a gente vai para a departamentalização. Deixa eu comentar uma outra coisa com vocês, que também isso era importante ter comentado lá naquele vídeo anterior. Foi nos solicitado, por causa da questão da pandemia e tudo mais, para evitar aglomerações, que não fosse feito o intervalo. É claro, nos foi passado também o seguinte, se qualquer
acadêmico precisar sair, ir no toalete, alguma coisa assim, óbvio que vai, né? Mas mesma coisa, se a pessoa também está com fome, o cara vai, né? Você deixa ele lanchar. Mas a ideia é assim, ao invés da instituição ela fazer o intervalo, ela falou, professor, deem continuidade da aula das 7 horas, claro que daí você tira o intervalo, então até as 9h45, para quê? Para não ir todo mundo lá para a cantina para o intervalo, tá? Espero que logo a gente resolva isso aí, volte tudo normal, e daí possa todo mundo confraternizar. Quando eu comentei anteriormente, foi justamente porque eu tive uma situação que eu encontrei um aluno, e daí quase deu aquele reflexo de abraçar o aluno, aí eu estava de máscara e pandemia, aí meio que fui me afastando, aí com certeza absoluta o cara pensa assim, né? E até pensei, ver se ele é da minha turma que eu vou comentar com ele. Aí com certeza ele deve pensar assim, cara, esse professor ele é meio doido, porque tipo assim, cumprimenta, mas depois meio que vai fugindo assim, né? Senhora, né? Aquela, não foi para tanto, não foi para tanto. Foi aquele que veio aqui. Tá? Tava aqui, a gente viu que tá, ele veio e cumprimentou, até fiquei tão sujeito que eu pensei assim, cara, capaz ele ficava sentir ofendido, porque eu não fiquei perto, tipo, não abracei nem nada, né? E nunca tive a oportunidade de comentar com ele. E nem hoje também não comentei. Aí vamos para a escola sistêmica, já chegando no fim, tá? Então, a escola sistema, ela tem justamente a ideia, né, de uns sistemas, né, vem lá de Bertrand Russell, e ele diz assim, o modelo mecânico é inspirado na física, o modelo orgânico inspirado na biologia e o modelo sistêmico é um novo enfoque para a organização. Aí, o Djalma de Pinho Rebouças Oliveira, né, Djalma PR, que é Djalma de Pinho Rebouças Oliveira, que é um autor muito conhecido, né, nos cursos de administração, que nem o Chiavenato, não sei se vocês já pegaram algum livro dele, alguns já pegaram o livro dele, né? Ele é um autor que nem o professor Chiavenato, que ele tem livro de consultoria empresarial, organização, sistemas e métodos, planejamento estratégico, que eu me lembro, que tem aqui na instituição. Ele foi escrevendo vários livros. A mesma coisa aconteceu com o Chiavenato. Você tem vários livros também, né? Ele diz assim, conceito de sistemas. Não precisa decorar o conceito, é só para entender. Sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função. Ou seja, sistema é, né, um conjunto ou várias partes que elas interagem entre si, uma depende da outra e, em conjunto, elas formam um todo, né? Aquela ideia até de que o todo é maior do que a soma das partes, coisa e tal, né? A ideia de sinergia, né? Com determinado objetivo e efetuam determinada função. Aqui, é tipo assim, se a gente fosse fazer uma comparação com o ser humano, já que a gente falou de biologia, é como se fosse assim, o sistema respiratório, né? Se fosse em relação ao veículo, a gente poderia falar assim, né? Um sistema de frenagem para que o veículo pare. Então, você tem uma série de peças e componentes que elas atuam em conjunto uma com a outra. Uma depende da outra, porque se alguma coisa não funcionar, não vai parar. Não adianta metade funcionar e a outra metade não funcionar. Então, todas elas têm que agir de forma conjunta na mesma direção para que funcione. Mesma coisa, né? Já que a gente falou do carro, a gente tem também um sistema de arrefecimento, que vai fazer a água passar pelo radiador e vai esfriar o motor. Aí tem sistema de aceleração, preocupação com a direção, e o que a gente observa é o seguinte, se a gente for pensar no todo, eu tenho, né, o todo, que é a questão do veículo e o funcionamento do veículo, e o funcionamento do veículo ele é composto por uma série de sistemas menores. Não adianta simplesmente o carro acelerar se ele não freia, ou não adianta o carro, né, você conseguir acelerar e frear se você não conseguir virar para os lados, o cara vai bater nos obstáculos. Então, esse é um outro enfoque trazido, né, pela escola sistêmica, e daí ela vai começar a trabalhar a ideia do ambiente organizacional. Aí a gente vai depois detalhar mais lá para frente algumas coisas, né? Já que está falando de organização, sistemas e métodos. Que é que a empresa, ela não está sozinha, né? Ou
Não é possível pensar a empresa como um ambiente fechado. A empresa, ela exerce influência no ambiente onde ela está, assim como a empresa, ela sofre influência do ambiente, seja de um micro ou seja de um macroambiente. Então, pode ser que o concorrente, ele bote uma tal pressão para você, que você tem que repensar o seu, ou buscar uma estratégia para continuar funcionando. Exemplo. Hoje estava com a rádio ligada, quando estava vindo para a faculdade, aí a pessoa falou assim, o nome mais falado no mundo inteiro, não sei, também não sei onde é que vem a pesquisa, que daí eu peguei só para essa parte. Ele falou assim, que a palavra mais falada mais falada no mundo inteiro se chama, ou é, Coca-Cola. Né? Ou a ideia da Coca-Cola, porque nos Estados Unidos é Coke, né? Mas assim, na Alemanha é Cola, né? Mas assim, é a questão da Coca-Cola a palavra mais falada. Eu pensei, poxa, será que não seria obrigado, bom dia, boa tarde? Ou em algum idioma que é um idioma assim mais comum, né? O inglês, talvez. Enfim, disse que era a Coca-Cola. O que acontece? A Coca-Cola, ela tem, né, dentre as estratégias dela, em alguns momentos ela pode se sentir ameaçada. Então vocês pensem comigo. Não sei se vocês conhecem, tomam ou gostam, né? Mas existem alguns refrigerantes que são bem legais, né? Ou bem gostosos, né? Tipo aqueles refrigerantes tipo laranjinha, né? Ou uns guaranás diferentes, assim, que são mais regionais e tudo mais. Se um guaraná desse ou uma laranjinha, ela começa a ameaçar o mercado da Coca-Cola, a Coca-Cola... Imagina assim, ó, vou dar um exemplo de uma empresa que existia que era bem legal. Em Blumenau tinha uma empresa chamada Thompson, que fazia laranjinha. Já não existe mais, que era Tom, né? Havia Thompson. Se a Coca-Cola chegar e disser assim, poxa, o pessoal aí de Blumenau e região está comprando demais esse refrigerante, eu vou acabar com essa brincadeira. Olha, Tom, queres vender a tua fábrica da laranjinha, né? E outras coisas tal? Olha, eu não quero, não. Tem certeza, né? Eu te pago, às vezes parece um valor, pode ser que... Geralmente pode ser lá embaixo, né? Aí o que a Coca-Cola faz? Pergunto para vocês, quanto tempo vocês acham que uma empresa regional pequenininha consegue resistir contra uma grande quanto a Coca-Cola? A Coca-Cola pergunta assim, quanto é que custa 2 litros de água? Se ela quiser, da torneira. Se ela quiser, ela joga aquele preço. Ou se ela quiser, ela quase dá de graça. Ela vai dizer, não vou dar de graça. Então, ela joga o preço lá embaixo, certo? Ela acaba com o concorrente. Por quê? Porque ela consegue botar um preço tão baixo que a pessoa olha e fala assim, pô, vou levar a laranjinha, vou levar a Coca. Meu Deus, a Coca está quase mais barata do que comprar água. Aí o cara compra a Coca. O outro refrigerante não vende, vai chegar num patamar que o outro vai quebrar. Essa é a verdade. Se vocês forem observar, tem uma série de... As pessoas, elas fizeram um determinado movimento. Esse movimento foi assim, ó. Eu acho, né? Eu tomei muito refrigerante. Aí daqui a pouco o pessoal começou a falar assim, ah não, refrigerante não faz bem, refrigerante não faz bem, tem que tomar um chá. Cara, dá uma olhada na embalagem do chá. Os chás são tudo da Coca-Cola também, né? Parte, né? Tem a Lipton também, né? Mas assim, né? O chá. Aí o cara fala, não, Coca-Cola não, Coca-Cola é veneno, Coca-Cola é veneno, tem que tomar suco. Aí você vai lá e pega o suco Del Valle. Suco Del Valle, Coca-Cola. Você vai naquele suco Capo, da Coca-Cola, né? Então você vê que tem grandes conglomerados que estão disputando aquele mercado, né? Claro, Nestlé, Danone, né? Assim, com outros tipos de produtos. Se você for no mercado, que a Nestlé é uma empresa suíça, se você for no supermercado, vai pegar as embalagens e você observar, você vai ver assim que é Nescau, é Nescafé, cara, uma série de produtos, é tudo do mesmo fabricante, desde a comida do neném, lá o NAN 1, né? Ou se não for o NAN, é o outro lá que é da Danone, que Danone entrou no mercado. Até bolacha, cara, daí a conversa vai longe. Assim como a Pepsi também é detentora lá de outras empresas que são dos salgadinhos, e daí, tipo Elma Chips, né? Que também é do grupo da PepsiCo, né? Beleza. Então, na hora que você vai estabelecer as suas estratégias, você estabelece ela de uma forma, não adianta você pensar ela como um ambiente fechado, por quê? Porque seu concorrente pode botar pressão para baixar os preços, ou pode ser que o comprador,
né, você vende tudo para o único comprador. O comprador fala assim, cara, olha, o mercado deu uma mudada, eu pago tanto. Ele fala assim, cara, 90% da produção que eu vendo para você. Se você fizer isso, eu vou quebrar. O cara fala, eu posso pagar tanto. Deixa eu comentar algumas coisas que eu aprendi ou que eu vi ao longo dos 41. Teve uma situação onde a gente fez contato com um empresário para ver se o empresário... Tipo assim, falaram assim, Rafael, ó, é o seguinte, precisava de auxílio teu e coisa e tal, a gente queria fazer uma negociação com tal pessoa, na verdade tinha um outro junto, tinha um negociador, era para mim junto, ok? Fui junto com o negociador e a ideia era o quê? O negociador, eu era mais a questão da parte jurídica, mas era um negociador, fazer então contato com o empresário, e esse empresário, ele era comprador da empresa, né? Ele comprava produtos da empresa, e a ideia seria, né, vender a empresa para esse comprador. Então, esse comprador compraria a empresa, ele teria sim algo a mais, né, em vez de ele ter que comprar os produtos. Beleza, acompanhei. Às vezes é bom quando tem um negociador, né, porque senão a pessoa também não fala, e se o proprietário da empresa escutasse, ele ia ficar um capeta, né? É claro que ele teve ciência também, né, depois, né? Mas assim, ó, então, teve a conversa da negociação, o comprador falou o seguinte, né, o possível adquirente da empresa. Ele falou assim, ó, a empresa é muito boa, os caras são muito feras, só que assim, ó, eu tenho acompanhado que eles estão numa situação um pouco mais complicada. Eu vou esperar eles quebrar. Quando eles quebrarem, eu compro a empresa. Eu não vou pagar nenhum outro valor, eu quero... Tipo assim, ó, o cara foi bem claro. Tipo assim, eu não quero fazer uma negociação que seja em algo razoável. Quando quebrar, eu vou lá e compro. Professor, como é que terminou essa história? Essa história terminou bem, né? Surgiu a possibilidade da pessoa fazer uma locação de todo o negócio, e o cara que locou virou um grande parceiro, o cara se deu super bem, não chegou numa situação, né, de quebrar. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, quem locou, né, ele tinha o negócio dele e o outro era concorrente. A primeira coisa que ele fez é falar assim, ó, não negocio com você, o negócio agora é meu, vai atender a minha demanda e você busca um outro fornecedor. Então, assim, né? Fiquei feliz, né? Algumas vezes a gente fica feliz, né? As coisas não são pessoais, né? Só que quando você entra numa mesa de negociação, não é pessoal, mas você quer lá para ou ganhar, né? Ou fazer o que vocês têm na disciplina de negociação, que se chama ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Professor, o professor sabe o que é ganha? Ganha, sei. No começo ou no meio da faculdade, quando eu tive a disciplina de negociação, o senhor sabia o que era ganha, ganha? Não, não sabia. Tinha tido disciplina de negociação? Tá tendo? Então, na disciplina de negociação, nos primeiros dias, o professor apresentou uns casos para cada um, na minha graduação, já fazem 20 anos. Já faz 20 anos. Aí eu conversei e eu demonstrei para outra parte que seria muito bom o cara trabalhar de graça e o resultado que o cara ia ter, e o cara achou muito legal, tá? Eu tinha uma verba, mas eu fiz o cara trabalhar, tipo assim, a proposta, fiz o cara trabalhar de graça. Lembra que eu falei quando você tem 20 anos, né, quando eu novinho? Aí, beleza, cada um fez suas negociações e coisa e tal, eram casos semelhantes. Aí o professor, eu era aluno no CDF, aí o professor falou assim, quero comentar um negócio com vocês. Tem uma negociação aqui, ó, eu faço questão de comentar. Eu disse, nossa, né? E era a minha negociação. Eu pensei, nossa, olha, poxa. Aí ele falou assim, é a pior negociação que eu vi em toda a minha vida. Uma merda, desculpa a palavra, né? Tipo assim, ele falou assim, Rafael, eu não te dei os valores que tu poderias ter negociado? Dei. Então, por que você foi lá e torceu, espremeu e sacrificou o cara? Então, você aprende o seguinte, que ou você trabalha com negociações ganha-ganha, que os dois ganharão ao longo prazo, ou você se quebra ao longo do tempo. Por quê? Lembra que nem eu falei daquele cara? Então, tipo assim, ó, o cara deixou de fazer um negócio que seria muito bom, certo? E acabou abrindo margem para uma outra negociação, onde para essa pessoa que perdeu, tipo, desmoronou, né? Para ele foi água abaixo, tá? Então, eu me lembrei disso ali, né? Não sei se o professor de vocês chama professor?
Né? Roberta, não sei se ela vai fazer um caso semelhante, né? Ou o que ela vai fazer, mas daí vocês vão lembrar do professor, falar assim, o professor fez uma negociação horrível, né? E eu jurava que estava assim, fiz uma baita negociação, né? Só faltava ele dizer sim, foi a pior negociação que eu vi em toda a minha história de professor, né? Não teve essa parte, graças a Deus. Também aqui na abordagem sistêmica, a gente observa, né, que tem várias variáveis, né? Quem trabalha com importação, exportação, ou precisa importar, né, uma matéria-prima, toda a questão da política cambial, alteração no câmbio, né? Às vezes questões ali que vão envolver taxas de juros, vão influenciar no negócio. Então não tem como pensar a empresa simplesmente sem pensar que ela está inserida num contexto, tá? Essa é a ideia da abordagem sistêmica. A teoria da contingência, por sua vez, ela vai procurar, né, muito parecida com a ideia de análise sistêmica, alguns fazem distinção, outros querem botar lá juntos, procuram analisar as relações entre a organização, como sistema, e seu ambiente. Nessa teoria da contingência, enfatiza-se a natureza multivariada das organizações e procura verificar como elas operam sobre condições variáveis e em circunstâncias específicas. Ou seja, né, conforme a necessidade, vai haver, na teoria da contingência, vai haver necessidade de que ela se adapte e ela mude, né, o seu formato, sua forma de pensar sobre o seu negócio. Então, existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas necessárias para o alcance eficaz dos objetivos da organização. Né? Relações funcionais entre as condições ambientais e a prática administrativa precisam ser, né? Não é que o cara faz uma vez e ele nunca mais vai analisar. Então, essas relações, né, entre a função, a estrutura organizacional, elas precisam ser constantemente identificadas e ajustadas. Por isso que essa questão do resumo é importante, porque a gente vai trabalhar os métodos e daí o cara vai montar um organograma ou vai pensar a linha de produção. Na hora que ele pensou em linha de produção, ele tem que ter ciência que o mercado pode mudar, a situação pode mudar e vai fazer com que você reorganize o seu negócio. Então, às vezes você tem a sua empresa, ainda mais no mundo globalizado que a gente vive, e está muito bom para você vender aqui no país. Todo mundo, você praticamente não consegue vender, perdão, você não consegue praticamente produzir tudo que você tem, né, de clientes interessados em comprar. Dá uma mudada ou dá uma mexida no câmbio e o cara fala assim, eu poderia vender para fora do país, ia ser muito mais interessante. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ter toda uma estrutura para exportações. Né? Mudou o mercado, exportar não está legal. Mas, em compensação, valeria a pena pegar essa equipe que trabalha com exportação e colocar eles para importar a matéria-prima para a minha produção. Então, conforme as alterações no ambiente, é necessário alterar aqui a estrutura. Né? Reconhecimento, diagnóstico e adaptação à situação são fundamentais na abordagem contingencial. Aí aqui, né? Dimensões organizacionais e conforme, né? Isso aqui é classificação de Burns e Stalker, né? Organizações como sistemas mecânicos ou como sistemas orgânicos. Ao longo das aulas, a gente vai ter alguns métodos que, pelos autores, a gente vai ver, assim, que é baseado numa ideia de uma organização como um sistema extremamente mecânico. O autor, que a gente falou do Djalma lá, o Djalma, ele chega, inclusive, né, a passar, eu até mostro para vocês, ninguém vai decorar isso, porque não faz o menor sentido, mas ele chega, inclusive, a passar as medidas dos móveis e do tamanho da sala da diretoria, qual que é o tamanho de uma sala de um nível gerencial, como é que são as medidas, por quê? Porque antigamente você tinha a situação onde o diretor, né, você ia no gabinete do diretor, o diretor tinha uma cadeira bem grande, alta, né, e o funcionário praticamente sentava no chão, tipo assim, para o cara saber quem é que mandava lá naquela sala, né, as mesas largas e tudo mais. Então, quanto mais poderoso, mais bonito aquele gabinete. Aí você fala assim, professor, dê uma assistida lá no canal do YouTube, lá, do Toguro, e daí o Toguro foi lá numa empresa que faz aquele
Narguilé, é isso? Aquele Nanai, né? Que fica lá no Paraguai. E daí fez uma entrevista ali, ficou legal aquele vídeo, gostei. Aí o cara pegou, mostrou lá no Paraguai como é que funciona a fabricação, e o cara falou assim, cara, a gente fez aqui que nem a gente visualizou empresas como Google, Facebook e tudo mais, então os ambientes muito mais abertos. Você chega lá, você vê assim, ó, aqui lá no Facebook, né? Tá lá, digamos assim, você não tem as paredes, você tem a pessoa lá do centro. Ah, professor, isso é moderno. Beleza, então a gente tem lá o Luciano Hang, que o pessoal fala que é o velho da van. O velho da van também diz que trabalha sem as paredes e tudo mais, de vez em quando ele até faz stories e coisa e tal, né? E aparece lá o cara no meio das pessoas, tudo mais. Então, assim, ó, nós aprendemos, o administrador tem que ter conhecimento, aí ele vai dizer assim, eu sou conservador, eu acho que tem que ser assim, ou verifica. Ou pode ser que ele fale assim, beleza, entendi, compreendi, mas o mundo mudou e eu preciso de uma outra ideia, um outro layout. Tá? Não sei qual é a trajetória que cada um vai fazer, não adianta o cara dizer assim, ah não, hoje em dia é tudo assim, aí o cara chega e vai fazer uma prova de concurso público, vai ser perguntado e o cara não tem a base, né? Então, como organizações como sistemas orgânicos, ela é muito mais, né, para organizações, uma estrutura de organização, onde ela é muito mais flexível, onde ela é mutável, né, e transitória. A autoridade, ao invés de ser hierarquia e comando, que nem está na escola ou no sistema mecânico, ela é muito mais consultiva e pela questão do conhecimento. Aliás, tem algumas coisas que vão ficando velhas, né, mas tem um professor da faculdade lá de Londres, e daí ele fez uma entrevista, apareceu no Globo News, e ele falando como é que seria a ideia, né, das estruturas no futuro, e ele diz assim, ó, muito mais baseado no que a gente vê na internet. Então, aquela pessoa que está conversando no fórum, que está respondendo, ele tem uma autoridade naquele momento, ó, ele demonstra que ele tem conhecimento, e as pessoas vão seguir ela. Vai passar um determinado momento que não mais ele se manifesta tanto, ele não é tão ativo, outra pessoa assume o lugar dela. Então, a autoridade muito mais baseada no conhecimento que a pessoa tem, né, e a questão das consultas, do que aquela questão de uma hierarquia totalmente engessada, né? Desenho dos cargos, né? Funções especializadas para um sistema orgânico, a pessoa exerce várias funções polivalentes. Processo decisório, comunicação, confiabilidade em ambiente externo, né? Vejam, isso aqui é adaptado do Chiavenato do ano 2000, que é muito que se fala a respeito da indústria 4.0. Tá? A pessoa vai exercer funções polivalentes, pode ser que ao longo da trajetória profissional de cada um, a pessoa exerça uma profissão, daqui a pouco essa profissão não mais exista, vai surgir outra profissão que vai substituir. Na aula passada, a gente conversou um pouquinho, né, foi offline, né? A gente conversou um pouquinho a respeito, por exemplo, de outras profissões que vão surgindo. Então, né, gestor de tráfego, quem trabalha com copywriting, né? Então, assim, vão surgindo outras oportunidades e algumas que existiam, né? Você, às vezes, não tem uma demanda tão grande de funcionários. Quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu fui trabalhar, lá nos anos 90, né? Aí o pessoal fala assim, bah, professor, eu nem tinha nascido, né? Então, né? O escritório em si, você tinha uma quantidade grande de funcionários, né? Já tinha o computador, né? Mas o computador batia o cheque na máquina de escrever. Ele botava o carbono, ele tinha cópia dos cheques. Todo cheque que ele fazia, ele tinha cópia dos cheques, né? A máquina de calcular também saía fitinha e tudo mais. Então, você demandava uma quantidade muito maior de pessoas para cuidar do administrativo. Hoje em dia, quem é que emite cheque? Né? Emite, dá para emitir, dá para pagar um médico com cheque, mas assim, ó, a empresa não emite, é tudo de forma eletrônica. Assim como coisas que eu aprendi, como, por exemplo, pegar um monte de boleto, organizar por data, fazer lá o fluxo de caixa por data. Aí o gestor, ele pegava e dava umas somadas, tudo que ele ia ter que pagar, aí ele já verificava pela listagem lá do boleto, tem uma listagem do que eram os recebíveis, quanto que ele ia receber, analisava como é que estava, quanto que ia sobrar, fazia um fluxo. Cara, aliás, eu vivi para ver, né, situações onde
os relatórios eram todos impressos, né? Eu acho que hoje em dia não existe, mas até início dos anos 2000 existia. Por quê? Porque você tinha um diretor no nível alto pra caramba, só que ele e o computador, eles eram pessoas estranhas, né? Talvez com o celular, hoje em dia o diretor também está no smartphone, né? Mas antes não, eles eram pessoas estranhas. Então, se emitia todos os relatórios, se fazia um resumo, eu cheguei a fazer resumo do que era, né? A vista, a prazo, fazia os lançamentos, o que era débito, o que era crédito, débito, né? E entregava para o diretor. O diretor analisava o resumo e cada dia era impresso um relatório que ele podia pegar, folhear e analisar, né? Professor, hoje em dia isso não existe, com certeza não. Com certeza. Hoje em dia ele entra no coisa, ele abre, ele expande, tá? Então, muda, o mundo muda bastante, tá? Foi. Dá, claro sim, fica à vontade. Perfeito. Então, aqui era aquelas fases da história das empresas, da teoria administrativa. Então, a gente tem assim, ó, até os anos 1780, fase da empresa, uma fase industrial. De 1780 a 1860 foi a primeira revolução industrial. De 1860 até 1914, esse período aqui que começa em 1860 é aquele programa que eu falei para vocês, né, Gigantes da Indústria, que aparece no History Channel e que é possível ver também no YouTube. Né, no YouTube tem. Bem legais. E tem até os Gigantes da Indústria do Brasil. Que daí vai falar do Barão de Mauá, fala da pessoa que desenvolveu a Martinelli, que fez o edifício Martinelli, bem legal. Bem legal a história do edifício e daí o cara entra lá e depois vai ver até um do Ghostbusters, do Caça-Fantasma. Beleza. E daí já é outro assunto. Segunda Revolução Industrial, e daí a gente consegue ver aqui na tabela, né, as várias escolas. Então, administração científica, 1914, 1945, clássica e neoclássica, teoria das relações humanas, 1945, 1980, as outras escolas e após 1980. Senhores, não vou pedir para vocês decorarem aqui estes anos, certo? O cara esquece, com o tempo ele esquece. Em questão de prova e de concurso, também não vi cair essa data. Porque aqui é uma estimativa com base nos autores que foram... Professor. Oi. Intervalo. Então, o que aconteceu? A faculdade pediu para que a gente tocasse direto às aulas, tendo em vista a questão do Covid. Eu até pensei assim, vou dar uma respirada, né? Mas daí, como eu tenho presencial, eles falam assim, professor, né? Claro que mensagem, né? Mas eles falam assim, ó, peço para que os professores deem a aula na sequência e terminem às 9h45. Então, para quem estiver no online, pega, não sei, o celular dá para fazer, né? Dá para pegar, dar uma levada na cozinha lá, pegar uma bolachinha, alguma coisa assim, e a gente toca adiante, tá? E daí isso. Eu até pensei, não vou desrespeitar, né, a ordem que recebi da hierarquia. Quase que eu pensei assim, vamos pegar e dar uma descansada por uns 2 minutos, nem que cada um ficar paradinho assim no seu lugarzinho, né? Senhores, a respeito desse resumo das organizações, é isso, né? Acredito que, é claro que foi bem corrido, mas a ideia era para que cada um de vocês, né, deem uma relembrada em cada uma das escolas e busquem desses estudos o que tem de melhor que possa ser aplicado no negócio de vocês, né? Sobre cada um dos pontos, beleza? Concluímos aqui a nossa revisão sobre, né, o histórico aqui das escolas da administração. Vamos agora conversar sobre departamentalização. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o vídeo, começo já na seguida, sem intervalo, falando sobre departamentalização, para quem quiser assistir em momentos ou em vídeos diferentes.